Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do Bolsas de Intercâmbio aqui no YouTube. Então, para você que não me conhece, eu sou o Ângelo Matheus. Eu fundei o Bolsas de Intercâmbio em 2021 com o objetivo de democratizar o acesso à oportunidade de intercâmbio. Esse vídeo aqui vai ser mais uma introdução aqui do canal, para a gente começar a produzir conteúdo. Eu vou falar um pouco de mim, a minha história com os intercâmbios, por que eu decidi fundar uma empresa nessa área e como que a gente vai ajudar brasileiros assim como você e assim como eu, há alguns anos atrás, a encontrar oportunidades e a efetivamente realizar esse sonho de fazer o intercâmbio. Então, pessoal, tamo junto e é só o começo. Pessoal, falando um pouquinho de mim, né, e de quando começou essa história de viagens, de sair do país, poder trabalhar, estudar fora. Eu sou carioca, nasci e fui criado no Rio até meus 18 anos, quando eu tive a oportunidade de fazer faculdade lá em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já queria, já buscava realizar esse sonho de fazer um intercâmbio, de morar fora do país, de conseguir ir para fora, de aperfeiçoar o inglês, que por mais que eu tivesse a oportunidade de estudar no Brasil um pouco, eu ainda não me sentia confiante para estar conversando com pessoas de fora. Então, meu primeiro objetivo, né, com o meu primeiro intercâmbio, era realmente colocar em prática o meu inglês e, assim, entender como eu poderia melhorar e, enfim. Só que eu não sabia qual era a oportunidade que melhor se encaixava para o meu perfil. Então, foram muitas buscas na internet para entender quais são as oportunidades de intercâmbio existentes, o que para mim faria mais sentido naquela época. E foi aí que eu encontrei o primeiro intercâmbio que eu fiz, né, que chama o Work and Travel Estados Unidos, né? Basicamente um programa aqui para você realizar, você tem que estar na universidade no Brasil, num curso que seja vinculado ao MEC, que é o Ministério da Educação, e ele tem que ser presencial. Então, faculdades EAD não servem. Você tem que ter entre 18 e 28 anos, se eu não me engano, 29 anos, e tem que ter inglês intermediário, porque como o nome do programa diz, né, é o Work and Travel. Então, o Work, né, trabalho, é um programa exclusivamente de trabalho. Ele não está envolvido com curso de idioma e por isso eu decidi realizar, porque eu já tinha uma base de inglês e eu queria realmente botar em prática. Quando eu soube que eu poderia trabalhar, ganhar em dólar nos Estados Unidos e ainda viajar, trabalhar em lugares que, enfim, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar um dia. Eu falei, é agora, como é que funciona? E aí eu fui ver vídeos no YouTube, fui pesquisar o que as pessoas falavam sobre o programa. E assim, basicamente, né, lá nos Estados Unidos, durante o inverno deles, que é entre dezembro e março, eles não têm mão de obra suficiente para trabalhar nas estações de esqui, porque são estações de esqui sazonais. No resto do ano não neva, mas em algumas localidades dos Estados Unidos neva nessa época do ano. E eles, todo ano, esse programa já existe há mais de 20 anos, eles contratam pessoas que estão na América Latina, na América Central, para ir trabalhar lá nos resorts de esqui em diversas funções, principalmente hospitalidade, entretenimento, serviços gerais, né? E, enfim, restaurantes. Essa oportunidade casou muito com meus objetivos e momento de vida atual, porque eu sabia que eu poderia contar assim, com certo apoio dos meus pais. Eu também já tinha guardado um dinheiro naquela altura, mas para eu conseguir me bancar no intercâmbio fora do país, uma oportunidade de intercâmbio que envolvesse trabalho, né? E ainda mais essa que você já faz a entrevista de emprego antes de sair do país e já sai com visto de trabalho, tudo certinho, para mim fazia bastante sentido. Então eu topei, foi uma experiência assim, sem palavras. Depois eu ainda consegui fazer uma viagem pela Califórnia, eu fui trabalhar no Lake Tahoe, que é uma estação de esqui, uma região no interior da Califórnia. E depois eu ainda peguei um carro com os amigos e fiz uma road trip por São Francisco, Los Angeles, enfim. Foi assim, foi inesquecível. Mas depois a gente volta para a realidade, né? Então eu voltei para Floripa. Nessa época eu estava mudando de curso, então eu fazia engenharia de produção e fui estudar economia na mesma faculdade, já pensando qual vai ser meu próximo intercâmbio. Eu não quero ficar no Brasil aqui a vida toda, eu quero aproveitar enquanto eu sou jovem para conseguir viver outras experiências, conhecer outros países, outras culturas. Então sempre fiquei pensando qual seria essa próxima oportunidade que eu ia buscar. E aí com isso eu fui entendendo um pouco mais do mercado, né? Basicamente, eu sempre falo pro pessoal
que existem 3 formas de você fazer intercâmbio. Os intercâmbios que você consegue por uma agência de intercâmbio, então aqueles intercâmbios que você normalmente paga. Enfim, dentro dessa modalidade tem vários tipos de intercâmbio: curso de idioma, intercâmbio de estudo e trabalho, intercâmbio de trabalho, que foi isso que eu fiz com uma agência. Au pair, que também você faz isso por uma agência. É uma infinidade de programas que você pode acessar por agência de intercâmbio. A segunda forma é pela universidade. Então, se você está numa universidade no Brasil, muitas vezes você consegue fazer convênios, né? Você pedir pela sua faculdade para você estudar um período em outras faculdades na Europa, na América do Norte. Só que aí envolve uma aplicação sua. Então, vai depender do seu status na universidade, se você vai fazer um intercâmbio durante a graduação, um intercâmbio de mestrado, um intercâmbio de pesquisa. E, basicamente, esse tipo de intercâmbio envolve muita vontade da pessoa, porque a universidade ali, ela não está recebendo de você para você fazer o intercâmbio. Basicamente, você está indo representar a universidade, mas você tem que correr atrás do processo para você aplicar e para que dê tudo certo, sabe? A terceira forma que eu sempre falo pro pessoal é um voluntário. Ou seja, hoje você consegue, por exemplo, em alguns sites, trocar acomodação e alimentação por trabalho, né? E é um intercâmbio voluntário. Você não recebe por esse trabalho, você já vai estar recebendo acomodação e alimentação. Ou você, por exemplo, tem um parente, tem um amigo que está em outro país e você fala, vou para sua casa e fica um tempo lá. Né? Então, o intercâmbio eu digo que não é uma viagem, né? Mas é uma experiência que, enfim, ela pode ser de 2, 3, 4 semanas. São intercâmbios mais curtos, até intercâmbios de 1, 2, 3, 4 anos durante a faculdade toda. Você pode estar indo para o exterior para estudar ou para trabalhar. E, enfim, cada intercâmbio tem as suas especificidades, né? Cada país tem as suas facilidades de visto, ou cada país tem o seu público-alvo para aquele tipo de programa. Então isso envolve muita pesquisa. E foi pensando nisso, né, que eu falei, cara, eu preciso ajudar os brasileiros a ter a mesma oportunidade que eu tive. Tudo bem, eu pesquisei e consegui encontrar essa primeira oportunidade. E agora em janeiro, né, eu vim pra... Tô gravando esse vídeo em junho de 2022, em janeiro, há 6 meses atrás, eu vim pra Espanha. Fui pra Espanha pela minha universidade, então eu não estava pagando pelos estudos, não paguei para uma agência. Eu usei um convênio da universidade para ir para uma cidade na Espanha, onde eu já tinha uns familiares um pouco distantes da minha família, né, que eu não conhecia, mas que eu queria me aproximar deles, então eu decidi ir para a Espanha para conhecer o pessoal e para estudar pela faculdade em uma outra língua. Então eu nunca tinha aprendido espanhol, nunca tinha estudado a fundo, e consegui durante esse semestre me aprofundar, porque a universidade normalmente ela te ajuda com esse idioma. Quando eu cheguei lá, eu acabei preferindo por fazer as matérias em inglês, porque eu já tinha facilidade no inglês, porque eu já tinha ido para os Estados Unidos, e estava fazendo curso de espanhol pela universidade ao mesmo tempo. Hoje eu estou aqui na Irlanda, mas por questão de negócios mesmo, porque eu fundei um bolsa de intercâmbio já em 2021 com esse objetivo: democratizar o acesso à oportunidade de intercâmbio para mais brasileiros. E, enfim, eu vou contar um pouquinho agora do Bolsas e por que a gente está aqui na Irlanda, né? Basicamente, aqui a Irlanda é um país que ele é muito aberto a imigrantes, né? Então, aqui, o grande diferencial é que se você estudar inglês durante 6 meses, você pode ficar até 8 meses nesse mesmo período, né? Então, você estuda 6 meses de inglês, tem mais 2 meses de férias, e em todo o período você pode trabalhar. O que vai mudar é a quantidade de horas durante o período de aula e o período de férias. Com isso, o país se torna muito atrativo. Porque quando a gente fala de intercâmbio, todo mundo pensa nos Estados Unidos, Canadá, enfim, Portugal. E são vários países que, às vezes, para a pessoa que quer estudar o idioma, no caso não de Portugal, porque você já fala português se você está vendo esse vídeo, mas no caso dos Estados Unidos e Canadá, se você vai estudar inglês, você não pode trabalhar. Isso aí acaba sendo um impeditivo para quem quer emigrar, né? Porque a maioria dos brasileiros precisam estar trabalhando, estar gerando uma renda na moeda daquele país, até porque os custos de intercâmbio de você morar fora são naquele outro país, né? Então, com a realidade do Brasil hoje, que a moeda está desvalorizada, é importante você conseguir estar trabalhando, e se você conseguir trabalhar durante seu intercâmbio ganhando na moeda do país, é melhor ainda. Então, a Irlanda se destaca porque apenas estudando inglês você pode ficar 8 meses aqui trabalhando e estudando, e esse visto você pode renovar mais 2 vezes, então 8 meses, mais 8 meses, mais 8 meses, já são 2 anos na Irlanda, basicamente estudando inglês e trabalhando.
Então aqui tem uma população bem grande de brasileiros, né? Pessoas da América Latina também, de vários países, basicamente por essa questão. E, e o bolsa de intercâmbio, a gente tem focado em oportunidades assim. Então a Irlanda se mostra muito atrativa para a gente trabalhar, porque justamente a gente consegue explicar uma oportunidade para o pessoal e trazer eles para uma realidade que eles vão conseguir entrar no mercado de trabalho aos poucos. Então, claro, a pessoa que vai chegar aqui com o inglês mais básico não vai pegar um emprego que vai ter contato direto com o cliente, que vai falar muito inglês no dia a dia, porque justamente o empregador sabe que essa pessoa não está com o inglês tão avançado. Então são posições mais na área da cozinha, na área de limpeza, enfim, serviços gerais. Mas conforme a pessoa vai aprendendo inglês, ela consegue ir angariando novos empregos e vai continuando no país. E, enfim, esse vídeo tá um pouco longo, eu vou terminar ele por aqui, mas a gente continua na próxima, onde eu vou explicar como o bolsa de intercâmbio pode ajudar você a realizar seu intercâmbio, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, pode deixar um comentário se você quiser fazer alguma pergunta pra mim, se quiser, enfim, perguntar algo, eu vou responder no próximo vídeo algumas perguntas e a gente vai mantendo contato. Siga também o Bolsa de Intercâmbio no Instagram, @bolsasdeintercâmbiobr, e a gente se vê por lá. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.